Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos da Elétricas CIA, aqui quem fala é o seu amigo Alex Lima, sexta-feira da eletrônica. Gente, eu estou trazendo aqui uma videoaula a pedido de um dos assinantes aí. Mais uma vez alguém deixou um comentário interessante, muito bom isso, me ajuda muito o comentário de vocês. Já disse, eu não consigo responder todos, alguns eu respondo, mas eu leio todos. E me pediram para estar explicando e fazendo alguns testes com o transistor Darlington, legal? Então eu separei aqui na bancada, eu tenho aqui um transistor Darlington dessa classe, dessa categoria, e vou explicar um pouco para vocês o que é o transistor Darlington, como funciona. A primeira coisa, o nome Darlington é em homenagem ao engenheiro Sidney Darlington, legal? Esse engenheiro foi quem desenvolveu essa combinação, porque na verdade Darlington, né, essa categoria ou essa classe de transistores nada mais é que uma combinação de dois transistores de junção bipolar. Exatamente, o transistor Darlington é a combinação de dois transistores TJB. Então Darlington, na necessidade, né, que ele teve para fazer com que um sinal de baixa corrente alimentasse ou controlasse uma carga de alta corrente. O que ele fez? Ele fez a combinação de dois transistores, somando o ganho desses dois transistores para justamente ter o controle. Vou dar um exemplo para vocês aqui bem prático antes de ir para a bancada. Imagina que você tem aí um seguidor solar. Vamos falar na nossa língua aqui de energia solar. Um seguidor solar tem lá motores, né, para poder fazer justamente o movimento dos painéis. Esses motores necessitam de uma potência razoável. O motor tem que ser um motor de passo, geralmente com um torque potente, e isso consome corrente. E você vai ter um circuito digital, um circuito lógico digital, que vai fazer o controle do movimento desses motores de acordo com o movimento do Sol. Mas, no entanto, os circuitos digitais, eles são circuitos que usam uma baixa tensão e uma baixa corrente. Por exemplo, geralmente um circuito digital, um circuito lógico, como um Arduino, por exemplo, trabalha com 5 volts e alguns miliamperes. 5 volts com alguns miliamperes não seria capaz de, não teria potência para movimentar um motor pesado, um motor potente. Então usa-se um drive, no caso um transistor Darlington pode entrar nesse circuito atuando como um drive. E ele então, que tem um ganho, né, um beta alto pela combinação dos dois transistores internamente, ele vai pegar pelo controle da base, né, o sinal baixo, a corrente baixa e a tensão baixa do sinal digital, vai acionar, e o transistor, que é um transistor de potência, vai automaticamente controlar e servir de drive para o funcionamento desse motor. Então, essa é a função, ou seja, um sinal baixo, uma corrente baixa, uma tensão baixa, faz com que o motor potente seja acionado. Então, entre o sinal baixo e a corrente potente no motor, existe um componente ali que é um drive, que nesse caso específico foi desenvolvido o Darlington. Legal, gente? Olha, antes de eu ir aqui para a bancada, eu quero falar duas coisas para vocês. Uma é o blog do curso Elétricas CIA, legal? Vou deixar na descrição do vídeo. É um blog onde eu já estou há mais de 2 meses postando lá artigos, videoaulas
são conteúdos totalmente extra aqui do YouTube. Vocês estão acostumados a receber vídeos do YouTube normalmente. E lá no nosso blog, além dos vídeos do YouTube, eu estou colocando alguns vídeos, algumas videoaulas que não estão aqui no YouTube, ou seja, é um conteúdo a mais. Então, se você gosta, tem acompanhado o nosso trabalho, admira, vai lá, coloca lá, assina também o nosso blog, porque constantemente eu publico aulas, coisas, vamos dizer assim, exclusiva, que não tem no YouTube. Então você quer aprender mais, quer receber mais conteúdo interessante, de qualidade, que é o caso aqui, modéstia à parte. Apesar de eu falar muito, ser muito prolixo, eu tenho certeza que eu entrego a vocês um conteúdo bom, um conteúdo que realmente vai te trazer um conhecimento. Então, dessa mesma forma, eu continuo fazendo lá no blog. Enfim, vai lá e assine. E você que quer aprender eletrônica, vou deixar o link aqui do nosso curso. Você vai aprender eletrônica, teoria e principalmente na prática. Legal, gente? Então vamos aqui na bancada, vamos estudar mais um pouco esse assunto. Beleza? Então, pessoal, olha, já tá aqui na bancada o nosso circuito montado. Legal? Tá aqui também o desenho da estrutura de uma combinação Darlington, né? Ou uma configuração Darlington, e também do transistor Darlington, porque nós temos as duas coisas. A princípio, né? Lá o engenheiro que desenvolveu isso, ele fez a combinação como desenhado aqui. Vamos direto lá para entendermos isso. A combinação, olha aí no desenho abaixo, que é esse primeiro aqui, Q1, aonde o coletor se une ao coletor do segundo, ok? O emissor do primeiro entra na base do segundo, o emissor do segundo vai direto para o terra, e a base do primeiro é a base geral. Então nós temos base, emissor, coletor e emissor, dois transistores aonde soma-se automaticamente o ganho dos dois transistores, aumentando automaticamente um ganho. A diferença desse transistor para um transistor TJB, que eu costumo chamar de comum, é que o beta, o ganho do transistor Darlington é muito maior. Como por exemplo, eu coloquei aqui, olha, o HFE, que é a referência do ganho, né, também chamado por algumas literaturas de beta, do tipo 120, que é o transistor Darlington mais conhecido talvez aqui no Brasil, é de 1000. O ganho é de 1000. O tipo 41, que é um TJB simples, comum, é de 30. Então olha a diferença do ganho entre os dois transistores, o Darlington e o TJB comum. Ok, gente? Então essa aqui é a configuração. Automaticamente o que foi feito? Encapsularam essa combinação dentro de um único transistor. Então aqui dentro, tá? Aqui dentro desse transistor, o tipo 120, nós temos dois transistores combinados, dando então essa característica, lógico, de Darlington. Legal? Então vamos lá. O que é que eu estou fazendo aqui na nosso circuito que está aqui ao lado? No circuito que está ao lado, eu tenho um motor que está interligado justamente em um tipo 120, que é esse que está desenhado aí. Eu vou colocar aqui na entrada, aqui nesse ponto aqui, eu vou colocar um motor qualquer de 12 volts, ok? Deixa eu terminar de desenhar o circuito aqui. Deixa eu pegar uma caneta melhor, pegar uma caneta da Florzinha. Então tem um motor que está ligado em 12 volts, deixa eu terminar aqui. E aqui na entrada da base eu vou ter um sinal lógico qualquer, um pulso qualquer, pode ser um pulso de onda quadrada ou qualquer coisa, ok? Então aqui vai entrar os 12 volts, ok? 12 volts entrando por aqui e só vai passar do coletor para o emissor quando eu tiver um pulso. Imaginemos que esse motor é um motor de 5 amperes. E o pulso lógico é um pulso de 5 mA. Então 5 mA vai comandar um motor de 5 amperes. Então esse transistor vai ter essa característica. Se eu colocar um transistor, por exemplo,
um tipo 41, ele vai precisar de uma amperagem, uma tensão uma corrente um pouquinho maior para acionar o motor, certo? Então o Darlington veio para mim poder usar o chip 41, eu teria que colocar junto desse chip 41 um outro transistor de uso geral, como o BC548 ou BC547, para que somasse, né, esses betas dos dois transistores para termos aí um ganho maior, fazendo então esse drive. Legal? Simples demais. Esse circuito que está aqui, eu desenhei, eu coloquei aqui dentro, aqui montado, como vocês estão vendo. Deixa eu ver a imagem de vocês, tá aí, já está montado. Deixa eu mostrar aqui, dar um foco geral. O que que eu estou fazendo? Eu estou com a fonte lá, legal, ó, 11.9, 12 volts, vamos dizer assim. Estou com um gerador de função que está ali numa função qualquer, tá lá por enquanto e está com 1 Hz, ou melhor, 1000 Hz, ou 1 kHz, né? E nós vamos acionar essa ventoinha que aí está. A ventoinha, ela infelizmente eu não tenho aqui um motor potente, tá? Ela é um motor, é uma ventoinha de 20 mA. Um simples BC548 já serviria de drive, né? Mas imaginemos que nós temos aqui um motor de aproximadamente 5 A. Legal? Então, olha, eu tenho a fonte alimentando aqui, positivo da fonte, que vai direto para o motor que entra no circuito, e o negativo entrando no circuito, alimentando o circuito. Então, vamos lá. Eu tenho, então, o cabo que vem daqui do gerador de funções e entra aqui, olha. Eu tenho aqui, ó, no negativo, já está no negativo. Então, olha, ao ligar aqui o sinal, eu vou ali, eu estou zerado na frequência, tá? A frequência está zerada. Deixa eu tentar colocar a tela inteira. E quando eu der lá um toque lá, deixa eu só tentar colocar a melhor imagem. Eu vou dar um toque lá, a ventoinha, eu vou colocar ali 1000 Hz ali, 1K, e ele vai acionar a ventoinha. Acionou a ventoinha. Vamos lá para perto agora. Legal, olha, eu tô aqui, ó, com o sinal aqui. Se eu tirar o sinal, a ventoinha desarma. Isso aí é o funcionamento básico de um transistor. Coloquei o sinal, ele arma a ventoinha. Ok? Eu estou chegando aqui com um sinal de 5 volts com 5 mA, ou seja, com 5 mA eu poderia acionar a carga aqui se fosse um motor de 5 A. Então o chip 120, o Darlington, ele iria servir de drive entre um circuito de baixa corrente com um circuito de alta corrente. Legal? E é interessante que eu também posso usar o meu multímetro. Eu posso usar aqui o multímetro, olha, eu vou desligar aqui, vou tirar o gerador de função, ele vai parar, parou a ventoinha. Vou pegar o multímetro, colocar na escala, vou ligar ele aqui na escala de semicondutor. Vou colocar a ponteira negativa no negativo. E se eu der um toque aqui na entrada, né, na base, ele também vai acionar a ventoinha, como vocês estão vendo lá. Acionou a ventoinha, soltei, ele simplesmente desliga a ventoinha. Vamos lá mais perto um pouquinho. Legal, olha, vou lá dar o toque aqui com o multímetro, tá? O multímetro tem também uma corrente muito baixa ali, uma tensão de 2 volts aproximadamente. E acionou a ventoinha. Desligou, ele vai parar. Ou seja, um simples pulso com uma corrente baixa, eu controlaria um motor com uma corrente pesada. Geralmente os transistores Darlington são utilizados em circuitos de potência, na maioria das vezes atuando como driver. É o caso aí que vocês estão vendo. Beleza, gente? Só para tirar dúvida aí, a pedido. Legal? Nós vamos continuar aqui estudando eletrônica toda sexta-feira, vamos fazer testes, vamos simular circuito como vocês estão vendo aí. Mas eu convido, você quer aprender mais com solidez, respeitando cada etapa, porque uma etapa complementa a outra, deixo aí de novo o link, venha fazer parte do nosso curso, você vai aprender etapa por etapa
Esse é o X da questão para uma pessoa aprender eletrônica. Às vezes você pega uma coisa aqui, outra ali, mas nunca consegue aprender de verdade, porque a eletrônica ela é degrau por degrau, e é assim que eu uso o método que eu utilizo no nosso curso, beleza, gente? Então, até semana que vem, até na próxima aula de eletrônica. Um forte abraço, tchau, tchau.